Melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer. Você é o melhor de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Eu quero levá-los a uma reflexão. A igreja do propósito, a igreja dos primogênitos, é uma igreja de filhos maduros. Então você precisa estar preparado para enfrentar o dia mau. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dia mau viria. E nesse dia você precisaria estar cheio do Espírito Santo para você não morrer, mas para você continuar avançando rumo ao propósito para o qual Deus te chamou. Amém? Quantos estão firmes no propósito? Ainda que a situação seja completamente adversa. Nós falamos aqui no mês de dezembro sobre a semeadura profética para o ano de 2015. Nós falamos que íamos entrar no Shemitah de Deus. Quantos se lembram disso? Pastor Zanon teve uma ministração específica sobre o Shemitah de Deus. E ali tem uma faixa que ela está pendurada ali já há alguns meses. Talvez você não esteja vendo aquela faixa, mas ali está escrito ano Shemitah. Diga comigo, ano Shemitah. Ano de adoração. Porque nós sabíamos, nós anunciamos que ia acontecer coisas terríveis. Se você não está acompanhando, eu quero te informar que o dólar chegou ao maior patamar como 2003. Quero te informar que ontem ou anteontem a bolsa da China
caiu 8,4%. Nunca eles tinham visto coisas terríveis. E nós anunciamos que ia ser um ano difícil para a economia. Mas eu e você e eu, nós não andamos pela economia do mundo. Nós andamos pela economia de Deus. Agora, o que está acontecendo? Deus está se movendo de forma sobrenatural. Por esses dias, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, aquela ideia bíblica que Deus nos formou através de Adão e Eva está sendo comprovado pelos cientistas. Alguém acompanhou isso? O que está acontecendo? As coisas que foram faladas e declaradas e decretadas, que seria o 7º ano de 7 anos do Shemitah, iria acontecer até setembro, está acontecendo. E por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos anunciando isso. A igreja do propósito, a igreja da revelação, ela tem o discernimento para discernir os tempos. E é por isso que nós preparamos vocês para caminhar no Shemitah de Deus. E lembre-se que julho está terminando, vamos entrar agosto e setembro, vai ser o auge. E vão acontecer coisas ainda muito mais fortes, coisas terríveis. Por quê? Porque Deus quer trazer juízo sobre a terra. Mas, diga comigo, mas, para os filhos do reino, não faltará luz, não faltará revelação. Não foi isso que foi dito, ou eu estou falando alguma novidade? Foi falado isso todo o tempo. Está escrito: quanto a nós, os que cremos, temos a certeza que vamos entrar no repouso de Deus. Agora, muitos pensam que repouso é uma posição confortável, mas muitas vezes o repouso de Deus é tirar-nos da zona de conforto. Diga comigo, tirar da zona de conforto. Para Deus fazer uma evolução na nossa vida, algumas portas precisam se fechar para que outras maiores se abram. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós temos dificuldades para entender. Mas eu quero que você que está nos acompanhando nesta noite, está conectado conosco via internet, seja muito bem-vindo, e que você se prepare, porque ainda temos meses difíceis, mas setembro, a partir do dia 13 de setembro, nós entramos no jubileu, aonde Deus fará juízo e as janelas do céu serão abertas sobre a vida daqueles que verdadeiramente creem no propósito. Quantos estão preparados para isso? Aleluia. E haverá restituição, a profeta está dizendo. Quantos acreditam que haverá restituição? Talvez você já está tão calejado, talvez você está tão assustado, que quando você ouve essa palavra, não há mais entusiasmo dentro de você. Mas olha o nome da palavra desta noite. Deus deseja nos abençoar? Ali uma pergunta, por isso que eu coloquei vários sinais de interrogação. Deus deseja nos abençoar? Eu quero que você responda, eu quero que você entenda, e eu vou tentar mostrar para você biblicamente os fundamentos daquilo que significa a palavra abençoar. O que verdadeiramente Deus está fazendo? Se você está com seus ouvidos abertos, ouvindo aquilo que Deus tem falado neste lugar, você está preparado para isso.
você não está assustado com aquilo que está acontecendo. Eu quero começar dizendo para você uma palavra. Bendito, diga comigo, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor. O qual nos abençoou. Diga comigo, abençoou. Presente, passado ou futuro? Passado. Eu quero dizer para você que a bênção que Deus te prometeu, Ele já liberou sobre a tua vida. Eu posso ouvir um amém? A bênção que Deus prometeu, ela já está liberada sobre você. Agora o que precisa acontecer é você tomar posse e transformar a tua bênção em vitória. É isso que eu quero que você creia, porque você é produto daquilo que você crê. Somos aquilo que pensamos. Você tem dito todos os dias que a bênção de Deus já chegou para você? Que a bênção de Deus já se materializou para você? Já realizou na sua casa, na sua empresa, no seu negócio? Ou ainda você não teve a capacidade de visualizar aquilo que Deus está falando para você? Porque olha o que diz o próximo texto. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, é porque já aconteceu. Diga comigo, já aconteceu. Diga comigo, já aconteceu. Então, apóstolo, por que não se manifesta na minha vida? Por que eu não vejo a glória de Deus? Por que eu não vejo a manifestação da glória do reino de Deus? Tudo que está sendo pregado, falado, é mentira? Ou eu não consigo visualizar aquilo que está acontecendo na minha vida? E por isso muitos estão desesperados. Hoje, teve pessoa que fez essa pergunta para Deus aqui. Eu estou dizendo que tem pessoas aqui dentro que falaram para Deus isto que eu estou falando. Por que a minha bênção ainda não chegou? Aonde eu estou errando? Por que Deus não me abençoa? Se eu tenho procurado jejuar, se eu tenho procurado orar, se eu tenho procurado obedecer os princípios do reino de Deus, se eu sou dizimista, se eu sou ofertante da casa do Senhor, por que a manifestação da glória de Deus não chegou para mim? Com certeza absoluta, muitos de vocês têm se perguntado a esse respeito. Alguém tem feito essa pergunta? Levante a mão e fala, eu tenho. Por que a minha vitória tem demorado tanto tempo? Por que é tão difícil de manifestar a glória de Deus? Por que eu não posso ver esta manifestação deste poder na minha vida e na minha casa? Muitas vezes, nós pensamos que Deus não está nos ouvindo. Ou chegamos até a pensar que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que toda a tribulação, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor só veio sobre a minha vida e sobre a minha casa. E por que todas essas coisas estão acontecendo? Diga comigo, estamos vivendo um tempo de Shemitah. E é por isso que nós necessitamos discernir os tempos. Diz a palavra que os filhos de Isacar discerniam os tempos. Diz a palavra que Jeremias levantou
e eu vou falar sobre isso nesta noite, depois de 70 anos, ele sabia que o tempo da bênção havia chegado. E quantos acreditam que chegou o tempo da bênção e da virada na sua vida? Porque a virada e a bênção, ela é fruto daquilo que você manifesta através da tua fé. E se você não está manifestando, é porque ainda você está enfrentando um processo. Diga comigo, um processo. Mas apóstolo, por que esse bendito desse processo não termina na minha vida? Agora, isso eu quero responder para você. Um dos homens mais sábios da palavra de Deus chama-se Salomão, filho de Davi. E ele disse que tudo, diga comigo, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você quer saber o que está acontecendo com você, você precisa entender que há um tempo para que as coisas aconteçam na tua vida, e na tua casa, na tua empresa, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos. Isto é bíblico. Existe um tempo determinado, não é no meu tempo, nem na minha hora, mas é no tempo que o Senhor decidiu para cada um. E é assim que nós precisamos entender, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Diga comigo, de todas as coisas. Sabe por que eu quero que você repita? Para que você tenha consciência da vida que você está vivendo. E Deus não vai permitir que você morra no deserto. Porque aquilo que Ele disse que Ele vai fazer na tua vida. Deus, Ele é soberano. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. E nós cantamos aqui o quê? Eu te louvarei. Independente da circunstância, nós cantamos aqui que nós vamos louvar a Deus, que nós vamos glorificar o nome de Deus, que nós vamos levantar um altar de adoração a Deus. Não importa as minhas circunstâncias, eu te louvarei. Por isso que eu fiz questão de salientar que você está cantando uma coisa e você está vivendo outra coisa. Porque no momento de luta, de batalha, de guerra, nós temos que continuar adorando a Deus. Eu me recordo de uma passagem que Josafá estava esperando uma grande multidão que vinha contra ele. E qual foi a solução que Josafá tomou? Qual foi? Adorar a Deus. Ele convocou todo mundo. E ele disse que a solução para que Deus pudesse derrubar os inimigos era levantar um grande jejum e que todos se curvassem diante de Deus e levantassem um clamor. E quando eles levantaram o clamor e começaram a adorar a Deus em meio à tribulação, em meio à tormenta, o que aconteceu? Deus destruiu todos os inimigos que viriam contra ele, que eram numerosos. E todos os bens, os despojos daquele povo, se tornou a ele. E outra coisa, e pessoas que ficaram em casa, que ficaram com medo de continuar a batalha, eles também receberam parte dos despojos. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Ele é bondoso, misericordioso, maravilhoso. Por isso eu abro a minha boca nesta noite e eu declaro sobre a tua vida que o seu tempo vai chegar e aquilo que Deus prometeu é o que vai acontecer. Deus é soberano, digno de toda honra, poder e glória, em suas mãos a força e poder. E tudo aquilo que Ele planejou, Ele vai fazer na tua vida. Por isso que nós cantamos assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir.
Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Então diga comigo, ela vai se cumprir. Agora, só não vai se cumprir se você não estiver na posição correta. Lembre-se disso. Eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu vou abortar o processo, eu vou retroceder, eu vou abandonar todas as coisas. Aí a coisa complica. Diga comigo, a coisa complica. Por isso que a palavra diz, olha o próximo texto: há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, e há tempo de colher e há tempo de semear. Cada coisa tem o seu valor no seu tempo. Se você tem semeado muito, continue semeando. Não esmoreça. É Ele que determina o tempo, é Ele que decide o tempo. Nós necessitamos apenas glorificar a Deus, obedecer a Deus, se submeter a Deus. A coisa está ficando cada vez mais difícil. E o que nós temos que fazer? Glorificar a Deus. Mas apóstolo, é muito difícil. Mas não é só para você, é difícil para mim também. Ou você pensa que eu também não fico preocupado, eu também não tenho medo, eu também não fico angustiado, eu não fico medroso? Lógico. Todos nós temos sentimentos, temos emoções, e é isso que nos atrapalha. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas nós temos que pegar a nossa mente e lançar fora, e colocar a mente de Cristo dentro de nós. Por quê? Porque nós vamos ter certeza que aquilo que Deus preparou é o que vai acontecer. Por isso eu quero que você entenda que na hora certa, no tempo correto, Deus vai abrir as janelas do céu, e o teu milagre vai se manifestar. Por isso, você não precisa entender como Deus trabalha. Eu vou repetir, você não precisa entender como Deus trabalha, mas você precisa crer e obedecer a Deus. Deus levanta os homens de Deus, e Deus tem levantado aqui pastor Marcelinho, pastora Merê, profeta Soraya, pastor Marcelo, pastora Rose, presbítero Cláudio, Fabiana, pastor Zanon, pastora Michele, para te orientar. Mas se você não ouve a palavra desses homens de Deus, que adianta eles pagarem o preço por você? Porque muitos de nós estamos aqui, abandonamos tudo o que fizemos e estamos dedicando exclusivamente a você. Olha como você tem valor. A nossa vida é 24 horas em função da tua vida e do sucesso que Deus vai fazer por você. Quantas pessoas Deus colocou a seu serviço para cuidar de você? Mas eu não sei, eu não consigo entender. Você não consegue entender? Então dá glória a Deus. Apóstolo, mas eu não tenho dinheiro. Glória a Deus. Eu estou sem dinheiro. Glória a Deus. Eu estou endividado. Aleluia. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem cartão, se você não tem cartão, se você tem casa, se você não tem casa, se você tem carro, se você não tem carro, continua glorificando a Deus. Eu me lembro de uma palavra que eu assisti de um pregador no Rio de Janeiro. E esse homem, ele continuava dizendo: com dor ou sem dor, dá glória a Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, dá glória a Deus. Porque nós temos dificuldade de adorar a Deus no momento da tribulação. Nós começamos a ficar murmurando. No meio da batalha, você precisa glorificar a Deus. No meio da tribulação, você precisa glorificar a Deus. No meio da luta, você precisa glorificar a Deus. No meio da situação terrível, você precisa glorificar a Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus nunca chega atrasado. Mas apóstolo,
Já era para Deus ter feito um milagre na minha vida lá atrás. Como é que o senhor está dizendo que não chega atrasado? Você pensa assim, mas Deus não pensa como você pensa. Se Ele pensava, misericórdia. Porque quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós reclamamos. Olha o que diz o profeta Jeremias, porque assim diz o Senhor. Diga comigo, assim diz o Senhor. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a boa palavra, trazendo-vos, tornando a trazer vocês a um lugar. Diga comigo, 70 anos. 70 anos fala de uma geração completa. E muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer nessa semana, na semana que vem, no mês que vem. A gente fica colocando parâmetro para Deus. Nós ficamos colocando tempo para Deus, mas Deus trabalha por ciclos. Diga comigo, ciclos. Ele trabalha como se fosse uma onda. De tempo em tempo há um mover na terra. E qual é o mover desse tempo? Qual é o mover desse tempo? Shemitah. O mundo inteiro está falando do Shemitah. Por isso que nós vamos fazer um seminário no mês de setembro. Estamos trazendo um pregador de Honduras que vai falar sobre o Shemitah de Deus. Nós vamos estar exatamente no ápice do Shemitah e entrando no tempo do jubileu. Por isso Deus está se movendo de forma poderosa. E depois de 70 anos, diga comigo, 70 anos. O que Ele respondeu a essa pergunta? Vamos ver. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Diga comigo, pensamentos de bem e não de mal. Ele está dizendo, para vos dar o fim que vocês estão esperando. Quer dizer, aquilo que vocês estão esperando vai vir depois da batalha. A batalha ela é grande, ela é árdua, amém. Mas vamos glorificar a Deus, vamos ficar na posição, porque a hora vai chegar. E Deus vai abrir as janelas do céu, e a glória dele vai se manifestar poderosamente. Não sou eu que falei, é a própria Bíblia, é a própria história que está mostrando e comprovando tudo aquilo que nós estamos falando. Nós estamos vendo que o tempo do fim está chegando e Deus está nos encorajando a visualizar o nosso futuro. Deus está nos encorajando, sabe para quê? Porque Ele tem coisas tremendas, grandes e poderosas para cada um de nós. E sabe o que Ele quer fazer? Ele quer te abençoar. Ele quer entregar coisas grandes e coisas firmes para aqueles que creem. Por isso eu pergunto para você, tem alguém que crê aqui? É importante você acreditar, porque a palavra diz que nós, sendo maus como nós somos, nós queremos abençoar os nossos filhos. Nós queremos fazer toda a graça para os nossos filhos, até quando eles fazem um pouco de arte, a gente continua querendo fazer coisas boas para ele. Por quê? Porque nós somos maus e queremos fazer coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais Deus não vai fazer coisas boas para você? A palavra diz que é Ele que faz. Por isso, nós precisamos acreditar que este é o tempo que o Senhor está preparando para levantar os escolhidos para governar sobre a terra. O propósito dessa igreja, do propósito, é estimular você a crer no sobrenatural. Eu quero dar alguns exemplos de perseverança, e quero começar por esse exemplo. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, diga comigo, 99. Diga comigo, 99. Igreja, diga comigo, 99. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quantos anos fazia que Deus havia dado uma promessa para Abraão? Quantos? Então vou relembrar vocês.
A Bíblia diz que Deus apareceu para Moisés com quantos anos? 75. Moisés não, Abraão. Deus apareceu para Abraão com quantos anos? 75. E Deus fez uma promessa para ele, que ia dar uma grande multidão de filhos. E passaram quantos anos? 24 anos. E o que aconteceu? Fala comigo assim, nada. Quantos anos passaram? 24 anos. E Deus aparece para o homem e fala para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não, filha, volta lá novamente. Não. Aí, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quantos anos havia passado? E o que Deus falou para ele? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele fala, mas eu já estou com o cabelo branco, eu já não estou aguentando mais, olha, a situação está difícil, as coisas estão caindo. Aí ele vira e diz o quê? Eu vou te dar um filho. Mas como? Fala comigo, como? Sara tinha quantos anos? 90. E ela já não tinha mais o costume das mulheres. E Deus falou para ele, eu vou te dar um filho. Mas o Senhor falou há 24 anos atrás. E o que aconteceu com Sara? Ela fez o quê? Ela riu de Deus. É o que tem acontecido conosco. Nós temos murmurado todo o tempo, porque Deus fez promessas para nós, tremendas, poderosas, gloriosas, mas olha o que diz o próximo texto: mas concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo. Por isso que nós precisamos entender como Deus trabalha, ou então precisamos obedecer a Deus, porque nós queremos estabelecer prazos para Deus, mas não tem jeito. Por isso que você tem que só adorar, glorificar. A coisa está preta, aleluia. A coisa está feia, dá glória a Deus. O senhor está falando isso, apóstolo, porque o senhor não sabe a situação que eu estou passando. O senhor não sabe a conta que eu tenho amanhã. O senhor não sabe o tamanho do meu problema. O senhor não sabe o tamanho da minha situação. Só que é o seguinte, Deus, Ele está permitindo você passar por isso para te dar experiências. Por isso que Ele está dizendo que Deus lhe tinha falado. Deus havia falado para ele. Deus disse para ele que no tempo determinado, Sara ia dar um filho. Só que aos olhos naturais pareciam, diga comigo, loucura. Diga comigo, loucura. Mas aos olhos sobrenaturais é poder de Deus. O que está acontecendo na minha vida e na sua vida é que chegou o tempo do sobrenatural de Deus acontecer. Aquilo que não tem jeito de acontecer, Deus vai abrir a janela do céu e vai fazer acontecer na tua vida. Todo mundo está olhando para você, está vendo a sua situação e diz que você não tem mais jeito, mas quando Deus quer fazer, Ele abre as janelas do céu e Ele começa a derramar chuvas de bênção. Por isso que nós precisamos caminhar, exatamente como disse o Senhor, debaixo da obediência. E depois que Deus abençoou, diga comigo, e depois? Olha o que aconteceu. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. Apóstolo, depois de 25 anos, Deus vai provar o homem de novo. Fala, é a loucura de Deus. E ele falou, Abraão, e ele falou, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu único filho, aquele que eu te prometi, e que eu cumpri a minha promessa. Agora vai no Monte Moriá, no Monte do Sacrifício, e entrega o seu filho na minha mão. Diga comigo, misericórdia. É assim que Deus trabalha.
A palavra do Senhor começou a se manifestar. E o que aconteceu com Abraão? Abraão morreu farto de dias, Abraão morreu cheio de filhos, cheio de netos, e ele morreu tranquilo. E quero dizer para você, depois que morreu essa mulher, ele teve outra mulher, e teve mais filho. Sabe por quê? Porque nós olhamos pela ótica natural, mas Deus olha pela ótica sobrenatural, e quando nós olhamos pela ótica sobrenatural, não há limites daquilo que Deus vai fazer. Por isso que Deus prometeu para essa igreja o sobrenatural, o sem limites de Deus. Deus prometeu uma loucura para este lugar, então é realmente uma batalha, é realmente uma guerra, é realmente uma luta, porque o que Deus quer fazer não é de qualquer jeito, e não é com qualquer pessoa. Deus quer pegar cada um dos seus filhos, e quer ver se você está firme e forte, e quando Deus não der mais nada para você, é aí que Ele começa a fazer, Moacir. Por isso eu abro a minha boca sobre a tua vida, Moacir, e eu declaro que ainda os teus olhos vão ver a glória de Deus. Eu declaro sobre a tua vida que você vai confundir a muitos, em nome de Jesus, porque não importa o que você está passando, o que importa, Miriam, é que Deus Ele é fiel, e se Ele prometeu, Ele vai fazer, porque nós não sabemos, nós não entendemos aquilo que estamos passando, e às vezes a humilhação é tão grande, tão dolorida, que nós pensamos que vamos morrer, mas você não morrerá, enquanto a promessa não se cumprir sobre a tua vida. Essa é a palavra que o Senhor está dando. Deus está levantando para mim e para você, modelo de perseverança, modelo de dedicação, assim como 25 anos se passaram, e ele continuou glorificando a Deus. Se você quer mais resposta, eu levanto Isaac, que era o filho da promessa. Quando ele casou com Rebeca, o que aconteceu? O problema é que nós às vezes não entendemos as histórias. Rebeca, diga comigo, ela era estéril, e ele orou por 20 anos, diga comigo, 20 anos. E quando passaram 20 anos, o que aconteceu? Deus honrou a Isaac, assim como honrou a Abraão. Porque Deus cumpre a promessa daquilo que Ele promete nas nossas vidas. Muitas vezes, eu e você não vemos a glória de Deus, porque em primeiro lugar, nós murmuramos contra Deus. Em segundo lugar, nós reclamamos contra as circunstâncias. Porque a hora que a coisa arrocha, a gente não aguenta, e a gente fala, não, o culpado é o Marcelo. É o Marcelo que é culpado de eu não receber a bênção. Nós ficamos querendo levantar outros culpados, queremos encontrar pessoas que atrapalharam o propósito de Deus, mas eu quero te dizer que o propósito de Deus, ninguém pode atrapalhar na tua vida, a não ser você mesmo. Aleluia, por isso, é tremendo quando nós entendemos claramente. Agora, vou repetir novamente, você murmura contra Deus, em segundo lugar, reclama contra a circunstância, em terceiro lugar, você está fora da posição. Quando você sai da posição, sabe o que acontece? Você não tem mais como ver a glória de Deus, porque a posição certa é aqui, e não ali. E aí você perde o foco de Deus, você perde a visão. Por isso que Abacuque disse para subir num alto de um trono muito grande, e de lá ele estender a bandeira dele e escrever a visão bem forte. Sabe por quê? Porque ele jamais ia perder o foco da verdadeira visão de Deus. Por isso não importa o que está acontecendo, o que importa é que se Deus prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua vida, Ele vai fazer maravilhas, porque a vontade do sobrenatural de Deus
vai se cumprir sobre a tua vida. E eu quero perguntar aqui, tem alguém que crê? Então você tem que dizer, eu creio, não importa o que aconteça, eu continuo na posição. Sabe por quê? Porque aquele que me fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. A minha promessa não veio de carne, não veio de sangue, não veio por dinheiro, não veio por casa, não veio por carro, mas veio pelo Santo dos Santos, pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Leão da tribo de Judá. E se Ele prometeu, com certeza absoluta, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Por isso eu quero te dizer, meus amados, nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Olha o povo que andou na terra, saiu da terra do Egito e foi para a terra que mana leite e mel. Quem está assistindo os 10 mandamentos, pode ver o povo caminhar pelo Egito, pelo deserto. E o que aconteceu? Deus abriu o mar vermelho. Deus tirou água da rocha. Deus mandou maná dos céus. E depois de tudo isso, o que aconteceu? O povo virou e falou, eu queria comer cebola e alho lá no Egito. Misericórdia, tinha que tirar a borracha e meter uma borracha no povo. Porque o povo não tem jeito. Depois de ver a glória de Deus, eles murmuraram contra Deus. E por que aconteceu isso? Porque eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles murmuraram contra Deus. Eles não creram na palavra profética que Deus havia dado. E eles ficaram esse tempo todinho por causa da murmuração. E muitos de vocês estão dando volta no deserto, porque vocês estão murmurando. Nós estamos murmurando contra Deus. Eu não digo apenas vocês, eu digo nós. Porque eu me incluo dentro disso. Porque nós falamos que acreditamos, nós dizemos que acreditamos, pregamos que acreditamos, mas nós não perseveramos na presença do Senhor. Nós não estabelecemos com Deus um propósito de relacionamento e de intimidade. Por isso que eu quero que você faça exatamente como Davi. Olha o que ele disse no Salmo, capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E o que Ele fez? Ele ouviu o meu clamor. Diga comigo, Ele ouviu o meu clamor. O Senhor se inclinou para mim. Na verdade, o que eu preciso e você precisa fazer, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos descansar nos braços do Senhor, e nós temos falado neste lugar, que o princípio do descanso é nós termos as atitudes corretas, e nós temos as ações corretas, e não ficar murmurando e reclamando paralisado no mesmo lugar. Nós temos que descansar 100% nos braços do Pai, porque aí, verdadeiramente, o Senhor fará maravilhas na nossa vida. O máximo que nós podemos fazer é sairmos do Salmo 40 e entrarmos no Salmo 70. Diga comigo, 70. E aí está escrito assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Nós podemos clamar ao Senhor por livramentos, nós podemos clamar ao Senhor por maravilhas, nós podemos clamar pelo Senhor pelo milagre, mas nós temos que estar aos pés do Senhor, humilhado diante dEle, glorificando, exaltando o nome dEle, porque Ele é fiel, maravilhoso e glorioso. E se você crê, aplauda bem forte a Deus. Há uma palavra neste lugar que está dizendo para mim e para você: se creres, tu verás a minha glória. E eu quero abrir a minha boca neste lugar, nesta noite, e eu quero profetizar, eu quero declarar, eu quero decretar que este é o tempo que o Senhor preparou verdadeiramente para aqueles que o amam. E se você ama, se você realmente crê, aplauda bem forte, se coloque de pé e vamos exaltar e glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Porque eu creio que é chegado o tempo, é chegada a hora das maravilhas do reino de Deus acontecer neste lugar. O melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer.